O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Fabiane Sgorla no programa de pós-graduação em comunicação da Unicinos. A tese investigou as novas formas de interação do telejornalismo. E Fabiane, agora a gente quer falar um pouquinho então sobre a metodologia utilizada durante a sua pesquisa. Qual foi? Exato. Como eu tive um caso a ser estudado, eu estudei o telejornal, o Jornal Nacional, eu entrei na pesquisa com abordagem de estudo de caso, Foi uma pesquisa que se decorreu em termos qualitativos, E a forma de apropriar, coletar os dados foi através da análise desses discursos, ou seja, análise dos textos, das produções, tanto do telejornal, na página do Facebook construída por ele, quanto dos conteúdos, dos comentários dos receptores que lá interagem. Então, eu entrei na fanpage do jornal e analisei o processo de postagem do telejornal e como e o que acontecia nessa circulação dos comentários. Então, foi essa a abordagem da metodologia da pesquisa. E você acompanhou, fez essa busca por materiais durante os 4 anos, foi isso? Eu acompanhei durante os 4 anos e aí teve um momento, então, que eu criei uma amostragem para compreender determinadas questões, Então, por exemplo, uma fase da pesquisa, eu elaborei, coletei 30 dias de postagens e aí analisei esses 30 dias comparativamente durante os 4 anos. Então, um mês de outubro escolhido, eu repeti a análise nos 4 anos para entender a evolução, o processo de adaptação, as experiências do telejornal nesse ambiente, nessa zona de contato com os receptores na fanpage. Então, foi uma análise longa e até algum momento eu posso dizer que eu fiz zoom in, Eu entrei, eu me afastei para reconhecer determinados passos que aconteciam ali. Também fiquei muito preocupada em entender essa topografia dessa zona de contato, ou a topografia desse Facebook, da página do Facebook, tendo em vista que ele se altera durante o tempo, Até a gente hoje em dia tem uma topografia ou uma disposição de informações lá, mas talvez daqui a um mês a gente já tenha isso alterado justamente pela dimensão da convergência do processo tecnológico. Então, eu fiz também uma análise, uma descrição dessa topografia, como se estivesse tirando uma fotografia realmente desse ambiente, dessa mídia em processo de interação entre o telejornal e os receptores. E quais foram as dificuldades que você enfrentou durante esses 4 anos, já que você também estava analisando um produto e um processo que estava também se construindo junto com a tua tese? Exato. Então, para começar até um pouco antes disso, como eu comentei, eu iniciei a pesquisa tentando então compreender como o telejornal estabelecia essa interação, essa circulação no blog JN Especial, Mas no caminhar, esse blog estagnou. Em 2012, o blog parou de trazer novas postagens pelo telejornal. E algo migrou para o Twitter e algo migrou para o Facebook. Então, esse processo também de estágios da mediatização do telejornal, eu trouxe de alguma maneira na pesquisa para compreender por que a gente está no momento atual, Por que o telejornal, então, decide, ele mesmo seguir os seus receptores ou seguir os seus telespectadores em um outro ambiente que não é mais o televisivo, que é um ambiente onde existem novas lógicas, que essas lógicas são, na maioria das vezes, estimuladas ou realizadas pelos próprios atores sociais, que são os receptores, que somos nós, os comentaristas do telejornal, os comentaristas do telejornal na fanpage. E o que mais chamava a atenção nesse momento que você analisava, então, esse processo? O interessante foi entender que durante esses 4 anos que eu analisei, porque a página foi inaugurada em outubro de 2011, então nesses 4 anos, do ponto de vista do telejornal, a gente percebe que houve uma série de experimentações aí. Então, no começo, havia uma produção de conteúdo muito relacionada ao que ele produzia na TV, ou copiava vídeos, ou copiava até links do próprio site do telejornal, um site mais institucional, Com o passar do tempo, então, ele foi se apropriando mais das lógicas do próprio processo interacional que acontece na fanpage, como uma mídia que não é televisiva, mas que já é apropriada por esses atores sociais ou esse público que o telejornal ainda quer interagir, quer conquistar.
né? E mais adiante, assim, nos últimos meses, até de novembro e dezembro, se percebe uma atuação até mais estratégica do telejornal, através da abordagem do próprio apresentador, em que ele próprio cria vídeos mais despojados, né? Tentando justamente entrar ainda mais a fundo na lógica desse ator social que está lá presente, esperando algo do telejornal, né? E como é que surgiu, então, a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche, então? Então, muito interessante essa minha oportunidade de fazer o doutorado sanduíche, né? Sempre defendo essa questão, acho que a gente como pesquisador tem essa responsabilidade aqui no Brasil de levar o que a gente produz para fora e ao mesmo tempo ir lá coletar novas informações. Então, eu estudei durante 5 meses na Universidade de Copenhague, eu tive a orientação do professor Stig Javert, ele é uma das nossas referências na área de mediatização, né? Então, passei esses 5 meses lá, foi desafiador em termos de cultura, porque a gente sabe que a Dinamarca tem uma cultura muito diferente da nossa. Então, passando por essa questão da cultura, eu tive muitas oportunidades de interagir com as pessoas, com os pesquisadores que estão lá. Então, por exemplo, participei de seminários, onde eu pude apresentar o meu caso, pude receber alguns retornos dos demais colegas pesquisadores da área de mediatização na Universidade de Copenhague e também em outras universidades da Europa. E voltei para o Brasil com essa vontade de continuar interagindo com os outros pesquisadores do mundo, né? Porque como a gente no Brasil tem o desafio muito da língua, né? Um país muito grande, mas a gente tem muita prioridade para a língua portuguesa, a gente ainda tem algo a desenvolver no sentido de estudar inglês. Eu sinto isso que é um pouco ainda limitado, então como um intuito meu, uma vontade que eu tenho é justamente tentar cada vez mais produzir em inglês, trocar ideias em inglês, o que ainda continua um desafio por toda a nossa construção, a nossa formação acadêmica no Brasil. Mas é uma das vontades que o doutorado sanduíche despertou. Especificamente sobre o seu trabalho, né? Que tipo de contribuição, então, essa experiência no exterior trouxe para a tua pesquisa? A primeira contribuição eu posso dizer que foram através das conversas com o próprio orientador, né? Então, foi muito prestativo em entender meu caso e trazer ideias dele, né? Foi muito bacana isso. A outra contribuição foi justamente trazer esse viés da discussão da mediatização que está ocorrendo na Europa, principalmente nos países do norte da Europa, como a Alemanha, como a Noruega propriamente e a Dinamarca, que é uma abordagem mais institucional, diferente um pouco do que a gente trata aqui, e que é algo construtivo para a gente debater. Então, a questão teórica foi muito importante também, porque a tese, como a gente sabe, o doutorado tem uma responsabilidade grande em trazer um bom arsenal teórico, né, com contribuições de diferentes autores, então consegui fazer esses cruzamentos na parte teórica de modo bastante construtivo, acredito, para o campo da mediatização, para a área da mediatização, para o nosso curso aqui, também para a área no Brasil. Então, foi bacana nesse sentido. Também foi interessante ver os telejornais lá e como eles circulam nas redes sociais. Tive bastante dificuldade porque lá a língua inglesa, todos falam inglês, mas os jornais, toda a produção do país é em dinamarquês. Então, eu pude fazer algumas leituras mais flutuantes com a ajuda de algumas pessoas para entender como isso tudo acontece. O que eu estou estudando aqui no Brasil acontecia lá na Dinamarca. Tá certo, Fabiane. Bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os resultados da pesquisa realizada por Fabiane Sgorla, nossa entrevistada de hoje. A gente já volta?